Igreja, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia? Sua espada. Hoje vai ser noite de batalha espiritual, gente. Então nós não podemos sair deste lugar do jeito que entramos. Sairemos com armas poderosas em Deus. Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Tá chovendo? Uau! Eu acho que é chuva. Glória a Deus, Senhor lavando a terra. O tema dessa palavra, depois ele vai colocar ali, é a grande batalha. Vamos ler então o que diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Essa carta de Paulo aos Efésios nos dá aqui muitas instruções de batalha. Como você viu aqui, ele fala de uma armadura. Uma armadura, para quem assiste filme, você vai lembrar que é uma armadura bem parecida daqueles filmes de época. Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, gente. E quando eu falo em guerra, não é a guerra que estourou agora, tá? Israel, Estados Unidos e Irã. Estamos em guerra. Essa guerra que eu falo é uma guerra muito mais perigosa. Ela não abrange apenas alguns continentes, alguns países. Essa guerra, ela alcança todo ser humano, sem exceção. Essa guerra é uma guerra espiritual. E sim, gente, essa guerra, ela tem consequências graves. E nós precisamos saber enfrentar as nossas batalhas. Porque todos aqui, sem exceção, estão passando por alguma batalha. Nós já nascemos enfrentando guerras. E nós precisamos entender que quando falamos de guerra espiritual, há dois perigos que nós devemos cuidar. Um deles, gente, é subestimar o inimigo. Sabe que não se fala numa guerra responsável sem eu conhecer o meu adversário. Eu não posso entrar numa guerra sem saber com quem eu estou lutando, sem saber quais são as armas que ele usa, quais são as estratégias que ele faz, qual é o campo que ele atua.
eu preciso conhecer o meu adversário. E é muito perigoso a gente achar que pode entrar numa batalha espiritual com armas carnais. Se você entra numa guerra, se você enfrenta uma batalha, sem você usar das armas que Deus nos deu, que são poderosas nele, você vai entrar para ser derrotado. Então, gente, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós não podemos achar que ele não tem poder, porque ele tem, que ele não tem estratégias, porque ele tem. E subestimar o inimigo pode ser um risco fatal dentro de uma batalha. Sabe que talvez um dos maiores prejuízos que este movimento de batalha espiritual que veio para dentro da igreja trouxe foi tratar o nosso inimigo como se ele fosse uma pessoa sem poder nenhuma. Sem poder nenhum, sem importância. Como se ele fosse um inimigo inofensivo. Quantas vezes eu vi, gente, em guerras espirituais, ali em possessões, pessoas que treinavam libertadores, chamando o diabo até de apelido, menosprezando, como se ele fosse inofensivo. Isso não é bíblico. Isso não tem embasamento bíblico. Esse movimento fez com que as pessoas acabassem ficando em um lugar onde elas estão sempre sendo atacadas pelo diabo, porque elas falam, não, o diabo não tem poder, não, o diabo é isso, não, ele... E daí é isso que o diabo quer que você pense mesmo. É isso que ele quer que você pense, porque daí você é uma presa bem facinho para ele. Então, gente, esse é um dos perigos, sabe? É você subestimar o seu adversário. Ele é poderoso sim, a Bíblia diz que ele é maligno. A Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então nós precisamos de armas espirituais poderosas em Deus para a gente enfrentar essas batalhas. Amém? Você está entendendo isso? Então, gente, esse é o primeiro perigo. Mas há um segundo, que daí é o outro extremo, que é eu superestimar o inimigo. É eu dar a ele mais poder do que ele realmente tem. É achar que ele está no mesmo nível que Deus. Gente, o diabo, ele não é páreo para Deus. Nosso Deus, ele é soberano. O diabo, ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Então, existem lugares que o diabo, ele fala mais que o pregador. Que dão todo o poder. Cuidado, é o diabo. Ah, não faz, é o diabo. Tudo é o diabo. O diabo tem, só falta uma cadeirinha para sentar dentro da igreja. Só falta ser reverenciado de tanto medo que o povo tem do diabo. Como se ele fosse todo poderoso. Então, sim, esse é um outro extremo. Um é eu subestimar e o outro é eu superestimar ele, achar que ele está no mesmo nível que Deus. Jamais, gente, Deus é inigualável. Ninguém se compara a Deus. Ninguém é páreo para Deus. Mas sim, nós precisamos vigiar. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar primeiramente contra quem não é a nossa luta. E vamos acompanhar ali na Bíblia, no versículo 12. Vamos ler todo mundo junto que diz ali, ó, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que a nossa luta não é contra pessoas. E aí que tá, gente, um erro gigantesco. Porque às vezes aquela pessoa que você acha que é uma pedra no seu sapato, você começa a brigar com ela, a lutar contra ela, e daí você acha na sua cabeça que se você tirar essa pessoa do seu caminho, seus problemas vão acabar. E aí você começa ali a brigar.
Não, eu preciso tirar essa pessoa do meu caminho. Ela me atrapalha dentro do ministério, ela me atrapalha no meu trabalho, ela me atrapalha no meu relacionamento. Então você fica ali focado em eliminar aquela pessoa do seu caminho, e às vezes você até consegue eliminar, mas você está lutando contra a pessoa errada, porque você pode até tirá-la do seu caminho, mas aí o diabo vai lá e vai botar outra, e outro, e outros, porque você está lutando contra a pessoa errada. Ele é só um instrumento nas mãos do verdadeiro inimigo. Assim como Deus nos usa como instrumento, Satanás também tem os seus instrumentos. Então, a nossa luta não é contra as pessoas. Você precisa entender que as pessoas são usadas por Ele para nos afrontar, para nos entristecer, para nos magoar, para nos ferir, para fazer fofoca, para colocar contenda lá no seu coração. Então você precisa entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Paulo fala aqui. Então, gente, não adianta você brigar com o seu marido. Não é contra ele. Não adianta você brigar com a sua esposa. Sabe, não adianta você bater de frente com a sua sogra. Não adianta você bater de frente, gente, com o seu colega de trabalho, com o seu líder de ministério, porque não é sobre pessoas. Então nós vemos aqui que Paulo vai dizer contra quem é a nossa luta. E nós voltamos ali então no verso 11, um pouquinho antes do verso 12. Vamos ali, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui então ele dá nome, ele define quem é o nosso inimigo. É o diabo. Ele é o nosso adversário. Não são as pessoas. E a Bíblia, gente, define o diabo de várias formas. Ele é o pai da mentira, ele é o dragão, ele é a serpente, ele é o Deus desse século, Apolion, ele é aquele que atua nos filhos da desobediência, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é terrível, ele é maligno e a nossa luta é contra ele. Então você entende que não tem como a gente subestimar o poder desse inimigo? Mas notem então que no versículo 12, ele vai trazer para nós uma espécie de hierarquia do mal. Porque, gente, o diabo não é tão tolo assim a ponto de não ter uma organização dentro do exército dele. E vamos ler ali então como eles estão separados. O chefe do exército, quem é? O diabo. Daí depois abaixo dele, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então, gente, entenda uma coisa. Nem todo o nível de batalha espiritual vai ter o mesmo grau de resistência. Nem todos. Porque às vezes você vai estar lutando contra uma potestade. Às vezes é um principado. Às vezes é um espírito dominador do mal. Aí como que eu vou saber? Você precisa conhecer as estratégias do seu inimigo. Ele tem ferramentas. Ele não usa a mesma. Ele usa várias situações. E às vezes nós achamos que ele vai atuar ali na nossa batalha sempre em uma possessão. Quando a gente fala em batalha espiritual, a gente já pensa em alguém endemoniado. Gente, isso é o que os nossos olhos vê. Agora, o que acontece sutilmente no âmbito espiritual, você não vê. Mas você sente. Então, nem toda batalha espiritual vai ter o mesmo grau de resistência. Há momentos em que uma batalha espiritual vai ter um campo. Vamos falar aqui, por exemplo, então, de uma possessão, em que o diabo não vai resistir tanto e vai sair logo de cara.
Mas vai ter outras vezes que a pessoa que vai estar manifestada, você vai ficar ali, sai, 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 sai. E o demônio não sai. É mais resistente. Lembra dos discípulos quando eles tentaram expulsar o demônio lá daquele menino e eles não conseguiram? E daí depois eles perguntam, né, para Jesus, Jesus, por que a gente não conseguiu? E o que Jesus fala? Que existem demônios que só saem com jejum e oração. Então a resistência é maior. A minha arma precisa ser também de outro calibre. Jejum. Mais oração. Então, gente, é necessário entender que existe um exército maligno de forças do mal que atuam contra você, e eu, e nós. E esse exército maligno está ali, ó, nos sondando, nos vigiando, tá? Para lançar várias situações no nosso caminho. Então, eles nos atacam, eles nos vigiam, eles colocam situações adversas no nosso caminho. E se você não tem discernimento espiritual para saber o que está acontecendo, você é uma presa fácil dele. Então, nós precisamos enfrentar esses inimigos com armas espirituais, que são poderosas em Deus. Essas armas destroem fortalezas e anulam sofismas, mentiras, que o inimigo lança. Sabe, gente, não tenham dúvidas que muitas ideologias hoje malignas que existem na sociedade, que estão implantadas no mundo, elas não foram só geradas no coração do homem mau, do homem perverso. Existe uma força maligna maior agindo por trás de tudo isso. Então elas não são só geradas no coração do homem, elas são inspiradas por demônios, inspiradas por espíritos demoníacos. Essa depravação que a gente vê hoje moral no mundo não começou só no coração de um homem perverso, mas sim de um homem onde o inimigo foi lá e começou a plantar. Esse próprio caso, gente, que estava aí agora na internet do Epstein. Gente, aquilo ali não vem do coração de um homem mau, de um homem terrível. Isso é maligno. Isso é uma força maligna. O que ele fez não tem como vir de um ser humano, por pior que ele seja. É assim que as forças malignas atuam. Então, muitas coisas que hoje acontecem, gente, é gerada por essas forças que atuam no mundo espiritual. Por exemplo, quando a gente vê uma abertura de uma Olimpíada, gente, que é os Jogos, né, Olímpicos, que não tem nada a ver com o que a pessoa vai fazer uma abertura ali. Por exemplo, da outra que teve, eles escarnecendo, gente, da Santa Ceia do Senhor, fazendo chacota da nossa fé. O que isso tem a ver com os Jogos Olímpicos? Nada. Se não ridicularizar a nossa fé. Então você vê que são ataques contra nós, gente. Deixa eu te dizer algo, eles odeiam Jesus. O mundo odeia Jesus. E consequentemente ele odeia nós também. Então você é odiado. Entenda que existe um exército inteiro que nos odeia. E que luta e que persevera para nos destruir. A gente tem que entender que por trás, gente, de mentes pervertidas, existe uma inspiração demoníaca. Aqui no Brasil aconteceu de uma diretora recolher livros pedagógicos da sua escola porque ela viu uma história macabra num dos livros. Quando ela leu aquela história, ela imediatamente mandou recolher todos os livros da escola. E quando ela conta essa história, gente, é inacreditável. O que isso tem a ver com pedagogia? O que isso tem a ver com ensino? E a história era o seguinte: o pai oferecia uma proposta de casamento para a filha. E a filha, obviamente, disse que não, nega a proposta.
E daí ele ficou, né, se sentiu rejeitado, porque ele queria casar com a filha e fazer da mulher dele, a mãe da menina, uma escrava deles. Essa é a história do livro. E a menina não quis. Então ele se sentiu rejeitado, se sentiu ofendido e falou que ia entregar então a menina para outro cara. E daí a menina pega e comete suicídio. Fim da história. O que isso tem a ver com pedagogia? Gente, se não é algo satânico querendo deturpar a mente do ser humano, querendo deixar com uma confusão, gente, querendo perturbar as pessoas, querendo levantar uma moralidade que não existe. E então você vê que é assim que o diabo trabalha. Ele tem várias ferramentas. Ali nessa escola, graças a Deus, não colou, foi recolhido os livros. Mas sempre, gente, por trás de algo imoral, de algo perverso, de algo depravado, vai ter uma mente demoníaca atuando. Então a gente precisa parar e perceber que este mundo tenebroso, que é o que fala aqui, marcado pela imoralidade, marcado pela violência, ele está sendo alvo dessas forças malignas. E nós estamos aqui, gente, vivendo no meio de tudo isso. Quando você vai para as escrituras, você vai ver que batalha espiritual, ela é muito mais do que uma possessão demoníaca. Ela é muito mais, gente, ela é um campo muito mais aberto. A possessão é uma coisa que você vê. Mas como ele age em coisas sutis, por exemplo, você vai ver lá em Lucas, capítulo 8, você não precisa abrir. Lucas 8, versículo 12, Jesus fala do inimigo roubando a semente. Ou você acha que agora, aqui no culto, não está acontecendo uma grande batalha espiritual? Que o inimigo não está aqui tentando roubar a semente que está sendo lançada? E a Bíblia fala que ele rouba a semente para que ela não entre no seu coração, para que você não seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Então tem muitas pessoas que vêm na igreja e elas estão aqui de corpo presente, mas a sua mente está lá, viajando, ela não está aqui. Ou ela chega aqui, senta e alguém chama ela, ô fulaninha, não sei o que, vamos lá, tira ela. O inimigo vai fazer de tudo para roubar a semente que é lançada na hora da palavra. Então isso aqui é um campo de batalha agora. Onde está a sua mente? Você vai deixar o inimigo roubar a sua semente? Vai, igreja? Ou você está aqui, igreja? Você está aqui, cadê os guerreiros do Senhor? Estou dando uma aula de batalha espiritual, gente. Eu quero sair de vocês aqui revestidos de autoridade. Não, diga, hero, não vai roubar. Então, também temos um outro exemplo, que está lá no livro de Mateus 13, 24, do versículo 24 ao 30, que o Senhor fala que o inimigo, ele semeia o joio no meio do trigal de Deus. Então ele planta os filhos do maligno no meio do trigal de Deus, ou seja, o joio ele é plantado no meio do trigo. E daí, às vezes eu atendo umas pessoas que falam assim, eu vim para a igreja, eu achei que pelo menos na igreja não ia ser tratado assim. Ah, gente, sério? Eu vim para a igreja, eu achei que aqui ia ser diferente. Gente, é só você ler a palavra. Ou você acha que o inimigo vai plantar os filhos dele lá no mundo? Quem está lá no mundo já é dele. A palavra fala que ele planta os filhos do maligno, o joio no meio do trigo, do trigal de Deus. Então o trigo está aqui, mas também tem o joio no meio do trigo. E aí, então você acha que a igreja é um lugar de perfeição, que todo mundo vai te amar? Todo mundo vai abanar para ti quando você chegar? Não. E lembre-se, não é porque você está na igreja que aqui é um lugar de perfeição. Existe muito joio no meio do trigo.
Mas chegará o dia que o Senhor vai passar a grande peneira. E aí o joio será separado do trigo. E nós subiremos para a glória. Amém? Lá em Mateus 18 diz também que o diabo, essa é pesada, ele atormenta pessoas magoadas, pessoas que não perdoam. Sabia que ele fala que pessoas que guardam mágoa no coração, pessoas que não conseguem perdoar, tem aquele coração duro, sabe? Que eu não libero perdão. Aquele coração azedo, sabe? Que a pessoa está sempre ali, magoari. Ele fala que essas pessoas são jogadas, largadas para serem atormentadas por verdugos, demônios flageladores. Ou seja, essa pessoa nunca tem paz. Te convido hoje a liberar perdão, se você não quer ser atormentado por verdugos. Tá lá, gente, tá na palavra. Se você quer ler depois, Mateus 18. Então, pessoa magoada, pessoa que não libera perdão, pessoa que guarda rancor, pessoa que é dura, sabe? Que é azeda. Essas pessoas, elas são atormentadas por demônios verdugos, demônios flageladores. Aqueles que ficam assim, pá, toma, pá, toma. Ela não tem paz. Pode ver, qualquer pessoa que não perdoa, ela é atormentada. Atormentada. Seguimos lá, olha só. Outro exemplo. Eu estou dando aqui exemplos de como o diabo trabalha, tá? Porque ele não atua só numa possessão. Ele atua de várias formas. Então eu estou dando alguns exemplos bíblicos para você começar a ter estratégias para também guerrear contra essas armadilhas dele. Então ele semeia ali o joio no meio do trigal de Deus, né? Ele lança lá a falta de perdão para você ser atormentado por verdugos. Ele faz tudo isso. Vamos lá. Então aqui em Mateus 18, a Bíblia, não, 1 Pedro agora, capítulo 58, ele diz que o inimigo, ele tenta nos intimidar. Olha essa. E ela diz que ele ruge como um leão ao nosso derredor. Por que o leão ruge? É para tragar? O que você acha? Não, gente. É para assustar. Quando o leão ele ruge, é para que você se assuste e saia do bando. E quando você sai do bando, então aí, ó, que você está vulnerável, que você está sozinho, daí ele te traga. Então, se ele está rugindo, deixa rugir. Ele não vai tocar em você. Agora, se você se afastar de Deus, se você se afastar da palavra de Deus, do caminho do Senhor, da comunhão dos santos, do congregar, de uma vida de santidade, daí você se afastou do bando, que é a igreja. Daí ele pode te tragar. Daí você é presa facinha pro diabo. Então, ele ruge para espantar a presa, para fazer ela se afastar do bando. E quando ela se afasta do bando, ele então ataca. Então ele é como um leão que ruge, tentando afastar você dos caminhos de Deus. Sabe, tentando afastar você da comunhão da igreja, do congregar, sabe, da frequência nos cultos. Vou só domingo. Domingo e quarta é muito. Deus não merece tanto assim, né? Só morreu numa cruz por mim. E daí você vai só num culto. Daqui a pouco, não vou mais no domingo. Acho que eu vou um domingo sim, um domingo não. É muito já. Não, uma vez por semana. Eu vou só no culto de Santa Ceia e pronto, estou santificado. E tenho muito irmão aqui que vem só na ceia. Então, gente, é assim que ele vai afastando você. E quando você vê, você está ali, presa fácil. Daí você está passando por várias batalhas. Pastora, minha vida deu. Está vindo no culto, irmã? Pois é, não deu. E o GC? Pois é. Daí não tem o que fazer, né, amada? Vamos se converter. Então, seguindo, irmãos, a batalha espiritual é um campo muito mais aberto. Nós não podemos ficar vulnerável. Não podemos andar sozinhos. Andamos em bando. O bando é a igreja. Nós andamos em unidade. Ele não vai atacar a igreja. Ele não pode tocar na noiva de Cristo. Mas ele não é apenas maligno. A Bíblia fala que ele também é astuto. Que hora é? Eu preciso orar, não tem um relógio aqui para mim. Tá.
obrigada. É que se eu passo do horário, o Ivan depois me xinga. Vamos lá então, gente, verso 11. Revestivos, não é 11? É isso aqui. Verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, este inimigo, ele nos estuda, ele nos observa, sabe? Ele nos investiga. Talvez, depois de Deus, o diabo é a pessoa que mais nos sonda para saber os nossos pontos fracos. Então, gente, é claro que ele vai ter diversas armas e estratégias para lutar contra você. E às vezes, o ponto vulnerável de uma pessoa não é o mesmo ponto vulnerável da outra pessoa. Às vezes, a fraqueza de uma pessoa é o sexo, da outra pessoa é a pornografia, da outra pessoa é o dinheiro, vaidade, masturbação, sabe, poder, vaidade. Então, assim, tem muitas pessoas que têm pontos vulneráveis diferentes. Então, o diabo, ele tem armas e estratégias diferentes para lutar com cada um de nós. Em outras palavras, gente, ele conhece o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe aquela rachadurazinha lá na nossa armadura, ó, que ele pode lançar a seta. Ele conhece aquela brechinha aberta na nossa vida, que é tudo que ele precisa para lançar um dardo inflamado. Então, gente, ele conhece por quê? Porque ele te observa, ele te sonda, ele te conhece. Ele sabe qual é o teu gatilho de fraqueza. Então, se você também sabe qual é o seu gatilho de fraqueza, você precisa lutar contra isso. Veja que está lá no verso 13. Portanto, tomai... Cadê aqui? 13. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então existe dia mau e dia bom? Gente, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha só do que ele está tratando. Em uma batalha, quando você, por exemplo, que gosta de assistir esses filmes de época que tem essas batalhas, nem sempre o exército inimigo vai atacar. Às vezes ele vai recuar. Às vezes ele vai voltar para o acampamento. Vai fazer novas estratégias. Vai observar o inimigo. E daí, quando a pessoa acha, foram embora, ficaram com medo, né? Daí vão lá descansar, daí eles arriam as armas, daí eles vêm e pá, daí eles atacam. E é exatamente assim que acontece na nossa vida espiritual. Pensa comigo, gente. Pensa na sua vida. Sabe aquela fase da sua vida que estava tudo bem? Nossa, estou vivendo um bom momento na minha vida. Faz tempo que meus filhos não ficam doentes, não pego nem gripe. As vendas estão lá em cima, bombaram. Estou vivendo um bom momento, até estranho, sabe? Acho que até o diabo sei lá. Daí, tá tudo bem na sua vida, você começa a dar uma arriada nas armas. Aí você ora um pouco menos. Daí você vai descansar um pouco mais Netflix, mais série, menos Bíblia. É tudo que o inimigo está esperando. Enquanto isso, ele está só aqui, na espreita. Daí, quando você relaxou mesmo, você não precisa mais ir tanto no culto. Só falta tirar folga de Deus, assim, né? Para descansar. Daí, gente, o inimigo vem e pá! O dia mal. Daí os filhos ficam doentes do nada. Daí a máquina de lavar estraga sozinha. Daí as vendas, cai tudo. Daí, pastora, o que aconteceu? Não sei. É o dia mal. O dia mal vem. Sabe por quê? Porque a gente quer descansar. Crente não descansa de ler a palavra, jejuar e orar. Se isso é descanso para você, meu filho, vou te dizer uma coisa, você vai ser presa fácil. Então eu não descanso nunca, claro.
Mas descansar de Deus? Em meio a uma guerra? Daí não dá, né, gente? Quando Davi fez isso, deu ruim para ele. Todos os reis que fizeram isso, deu ruim. Então, eu é que não vou experimentar. Então, gente, tá tudo bem na sua vida? Tá vivendo um bom momento? Os filhos estão com saúde? As vendas estão bem? Tá tudo alinhado na sua casa? Continua orando? Continua jejuando? Continua congregando? Continua adorando? Porque você acha que o inimigo desistiu de você? Óbvio que não. Ele está só esperando você dar uma enfraquecidinha. Baixou a arma, pá, ele vai te atacar. E daí, gente, tem que tirar o dardo. E daí é toda uma função. Daí chama Marisa e Ronaldo. Não é comigo. Brincadeira, pode me chamar assim. Então, gente, é assim que funciona o dia mal, tá? Então, muito cuidado, porque o inimigo, ele ataca sob pressão. Daí, pá, vem de todos os lados, você fica desnorteado, você não sabe nem de onde é que tá vindo a seta. Ele age assim. A Bíblia fala que ele ataca dessa forma e ele usa armas pesadíssimas contra nós. Paulo diz que essa é a estratégia de guerra dele. Uma das. Seguimos lá então, verso 13, porque tem mais algo ali para destacar. E depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Preste atenção, gente, que Paulo está dizendo aqui que você é vencedor. Olha só, depois de ter vencido tudo. Calma aí, gente, só um pouquinho. Então, gente, o que Paulo está dizendo aqui? Tá, agora eu venci tudo, não preciso mais lutar, vou arriar minhas armas, né, vou descansar. É nesse momento que a gente fica vulnerável. Sabe, é igual, gente, um time de futebol. Porque toda a tendência de uma pessoa que tem uma grande vitória, depois daquela grande vitória, ela descansar. Aquele jogo intenso de futebol lá, que os caras ganharam aquele jogo, depois acaba o jogo, aquela vitória lá suada, eles vão o quê? Descansar. Então sempre depois de uma vitória, não pense em descansar. Né? Vai andando de vitória em vitória, glória a Deus, a gente está vencendo. E não é porque eu estou vencendo que eu vou descansar. Eu vou continuar vencendo e lutando. Então esse é um momento onde a gente fica muito vulnerável. E tem muito crente que é pego nessa hora. Pastora, fiz um jejum, fiz um propósito, fiz isso, fiz aquilo, venci a batalha. E daí, depois passou uma semana, a pessoa não veio mais na igreja. Jejum nunca mais. Oração esquece. Então a gente não pode andar assim, sabe, sempre querendo a vitória. Vai ter muitas lutas, vão ter muitas vitórias, vai ter muito tempo de paz, glória a Deus. Mas lembre-se que o tempo de paz não é porque o inimigo não está ali que vai atacar. Ele está na espreita, mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E para que eles estejam ali, você precisa estar em comunhão direta com quem? Com o comandante do exército. O Senhor poderoso das batalhas. Então, gente, lembre-se, o inimigo, ele não desiste de você. Sabe aquela musiquinha que a gente gosta de cantar? Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós, o inimigo também não. O inimigo não desiste de você, ele é perseverante. Olha só o que aconteceu lá em Lucas 4, quando o diabo ataca Jesus no deserto. Jesus rebate ele com o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, quando o diabo viu que ele não conseguiu atacar Jesus com aquelas armas ali, ele se afastou. A Bíblia fala que ele saiu. Mas depois, mais adiante, ele vai usar outra pessoa. E a Bíblia fala que o diabo até deixa ele por um momento, mas que depois ele volta de outra maneira, com outras armas, usando Pedro para afastar Jesus da cruz. E daí Jesus fala, arrasta para trás de mim, Satanás. O apóstolo, gente. Então, se o diabo usou o apóstolo, pode usar qualquer um, né? Vamos vigiar. E Jesus desarreda Satanás. Ele usou os discípulos para tentar afastar ele da agenda que estava estabelecida pelo Pai. Ele usou uma multidão que gritava na cruz, se tu descer daí, nós vamos crer em ti. Então, gente,
ele usou várias armas para tentar impedir que o propósito final fosse conquistado por Jesus. Então o inimigo usa armas diferentes, pessoas diferentes, estratégias diferentes, situações diferentes, lugares e circunstâncias diferentes. E você precisa ter discernimento espiritual para saber o que está acontecendo. Que a nossa luta não são contra as pessoas. Persevere, continue vigiando. Daí no verso 14, vai dizer: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Então aqui ele começa a nos apresentar o quê? A armadura de Deus. E ele já começa ali a partir do verso 14. Que a verdade, gente, cingindo-vos da verdade, é a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter isso eternizado, sabe, em você. Não adianta a gente fazer citações da Bíblia sem conhecer o contexto. Nós precisamos andar com a nossa Bíblia. Nós precisamos trazer a nossa Bíblia no culto. Eu amo pregação expositiva porque daí a pessoa lê, ela lê em voz alta, então ela grava aquilo no coração. Você precisa andar com a sua Bíblia, acompanhar os textos de leitura, estudar a palavra, sabe o que você está proferindo. Olha mais, verso 14. Vestindo-vos da couraça da justiça, couraça que cobre o peito. A não ser, gente, que você esteja debaixo da justiça de Cristo, que foi conquistada através do sangue de Jesus, nós não vamos vencer essa batalha. Disciplina do carisma, justiça de Deus. Quando a gente fala em justiça de Deus, a gente acha que a justiça de Deus é agora ele vai fazer justiça pelo que aconteceu comigo. Não, gente. É totalmente diferente. A justiça de Deus ela foi conquistada através do sangue de Jesus. E se você não está debaixo dessa justiça, através de Cristo, com o sangue do Cordeiro, nós não vamos conseguir vencer essa batalha. Verso 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. A não ser que nós estejamos firmados neste Evangelho da paz, que nos reconciliou com Cristo, nós também não venceremos essa batalha. Então você precisa entender que este Evangelho é a paz. É ele que nós devemos anunciar. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. E aqui, gente, pega um pouco. Porque olha só. O que são os dardos inflamados? Sabe aquele pensamento intrusivo que vem na sua cabeça? Aquele pensamento que vem de tipo, opa, mas isso aqui não é meu. Tudo aquilo que vem na sua cabeça que, tipo assim, você vê, não, mas não é isso que eu creio. Não é isso que eu acho, não é isso que eu penso. É um dardo inflamado. Lutero falava que o passarinho, ele pode até voar em cima da nossa cabeça. Mas a gente não pode deixar ele fazer ninho. O que isso quer dizer? Veio a seta, veio o pensamento, eu vou repreender em nome de Jesus com o meu escudo da fé. Não, não é o que eu creio, não é o que eu acredito, não é o que eu defendo. Agora, se você começar a alimentar essa seta, você vai ficar inflamado. Exemplo de seta. A fulaninha falou grosso comigo, não sei o que. Pronto, lançou uma seta. Daí ela fica com aquele negócio na cabeça, ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não curte nada que eu posto no Instagram. Curte de todo mundo. E a seta, gente, você mesmo vai alimentando. É você mesmo que vai alimentando esses pensamentos que vêm intrusivos na sua cabeça. Repreende, gente. Toda seta, todo pensamento que vem de uma situação que aconteceu, que daí você se sentiu ali. Não é o que eu creio, não é o que eu defendo, não é o que eu penso. Está repreendido em nome de Jesus a seta. É aí, gente, que o inimigo mais pega o crente. Com as setas inflamadas. Daí você vai conversar com uma pessoa está toda inflamada, cheia de seta. Porque o fulaninho falou. Porque não sei o que, os fulaninhos, não sei o que. E a pessoa vai alimentando, ela vai para casa, ela dorme pensando, ela alimenta a seta, assim até não poder mais, gente. Para! Repreende, não é o que Deus fala sobre você. Não é o que Deus pensa a respeito de você. Você é filho, você tem uma identidade, está repreendida essa seta em nome de Jesus, eu sei quem eu sou em Deus, amém.
E glória a Deus, e segue a vida lutando. Então o escudo da fé, gente, é para nós nos defendermos dessas setas. E esse escudo, ele vai da cabeça até os pés. Ele protege todo o corpo. Era assim, gente, que eram os escudos naquele tempo. Então, não cultivem esses tipos de pensamento, tá, gente? Sabe? Quem aqui, para você entender como que funcionam esses pensamentos que não vêm de Deus, que são setas. Quem aqui nunca ficou escandalizado com você mesmo? A não ser que você seja mais crente que eu, porque eu já. Eu, Senhor, sai, tá repreendido, isso aqui não vem de mim. É assim que ele age. Baixou o escudo, pá! Pensamento. Ai, meu Deus, desejei a morte. Ai, Senhor, tá repreendido. Não quero que ele morra, quero que ele se converta. Não quero que o meu inimigo morra, quero que ele se converta. Meu inimigo, pessoa, no caso, né? Então, gente, quantas vezes eu já me escandalizei com pensamentos que vieram na minha cabeça. E eu, meu Deus, seta, tá repreendido. Isso aqui não é o que eu creio. Não é o que eu defendo. Não vem da minha índole, tá repreendido em nome de Jesus. Então, gente, é assim que a seta vem. Pensamentos intrusivos, dardos inflamados. Essas setas, ela tem fogo na ponta. E quando essa seta bate no escudo, o fogo apaga. Então você está livre dessa seta. Então, seguimos aqui. O que dizia? Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Ou seja, a palavra de Deus, gente. A salvação que é dada pelo próprio Deus para você. Ou seja, às vezes o inimigo vem e vai falar assim: tu não é salvo coisa nenhuma. Tu tem que fazer muito para ser salvo. A salvação foi de graça. Ele já fez. E quantas vezes o diabo vem e quer colocar na sua mente que você não é salvo? Não, você não é salvo nada. Vai conquistar a tua salvação. Vai servir, vai fazer. Não é por obras. Então você precisa colocar o capacete da salvação. Não. Eu fui salva. Eu fui salvo mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, você precisa estar com este capacete na sua mente. Protegendo a sua mente. Todo o tempo, você é salvo pela graça. Por mais que o inimigo diga: não, você não é nada. Você não é filho, você não é salvo. Repreende. Verso 17. O que mais que diz ali? Que você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, e aqui é chato de falar. Porque nós temos hoje uma geração que tem um celular que tem Bíblia em inglês, em português, em espanhol, tem linguagem NVI, NVT, King James. E nós vivemos numa geração totalmente analfabeta de Bíblia. As pessoas não decoram mais, elas não memorizam mais versículos. Eu temo, pastor Gilmar, que se a gente pegar aqui uns 20 membros antigos, daqueles que estão aqui há 8 anos, e pedir aqui para recitar decor 20 versículos da Bíblia, não vão saber. A gente vai passar vergonha. Decore a Bíblia, gente. Sabe por quê? Porque quando a batalha vier, quando o fulaninho endemoniar, você não vai recorrer à chave bíblica, a ChatGPT, não vai ter. Na hora, puxar a espada e falar: não, está escrito, está escrito, está escrito. Você precisa manusear bem a palavra de Deus. E se você não lê, se você não estuda, se você não conhece, se você não decora, você vai perder essa batalha. Porque a nossa única arma de ataque é o quê? A espada. É a palavra. Foi assim que Jesus venceu o inimigo no deserto. Não, mas está escrito também. E o diabo também conhece a Bíblia. E ele vai dizer para você: não, mas está escrito assim. E você vai rebater: não, mas também está escrito. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você está em guerra. E quando você sair deste lugar, você vai ser presa fácil para o inimigo, se você não estiver revestido dessa armadura.
orar mais. Orar mais. E eu quero encorajar você a ter a sua Bíblia de estudo em casa, a trazer a sua Bíblia para a igreja, a riscar, anotar, pegar um post-it com um versículo do dia, colar na geladeira, decora o versículo, outro dia decorou aquele versículo, pega outro, coloca lá no post-it. Decore a Bíblia, gente. Chegará um tempo em que essa palavra não vai mais ter nas nossas mãos, e ela precisa estar eternizada no seu coração. Você precisa ter ela no seu coração. Gente. E finalizando, Paulo vai dizer aqui outra coisa no versículo 18. Com toda a oração e súplica. O que mais me chamou a atenção no versículo 18 é que tem uma palavra que é repetida várias vezes. Toda, todo, toda, todo. Está dizendo ali, com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo, no Espírito. Vigiando com toda a perseverança e suplicando por todos os santos. Os santos somos nós, a igreja do Senhor. Então preste atenção aqui, qual o tempo de oração? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Você ora, gente, em todo o tempo? Aqui, Senhor. Estou indo lá, Senhor, no mercado, repreende toda armadilha de Satanás, Senhor, que for lançada no meu caminho. Gente, você não pode tirar o seu pensamento 1 minuto de Deus. Senhor, guarda meu filho que está na escola, envia anjos, agora guerreiros lá, Senhor, guarda aquela escola, livra de incêndio, livra, Senhor, de todo intento do mal, todo homem perverso. Você precisa estar orando no Espírito, você está em batalha. Imagina o seu filho, você leva seu filho na escola, você deixa ele lá no ambiente longe de você. Quem vai proteger ele? Deus, os seus anjos, e para isso você precisa estar guerreando por ele. Guerreando pelos seus familiares, guerreando, gente, pela sua família. Qual o propósito da oração? A oração e súplica. Qual a esfera da oração? No Espírito. Eu não preciso estar o tempo todo andando na rua gritando igual aqueles pregadores. Não, gente, é no Espírito. É o meu Espírito que me liga a Deus. Qual a vigilância da oração? E para isto, vigiando com toda a perseverança. Ou seja, persevere. 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 Persevere em oração. Qual o alcance da oração? Todos os santos. Então, gente, eu não oro só por mim. Eu oro pela minha igreja. Eu oro pelo pregador da noite para que ele seja revestido de autoridade e poder. Sabe? Gente, Paulo ensina aqui que a gente precisa colocar essa armadura, mas também orar todo o tempo. Orar, 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 para não deixar nenhuma abertura nessa armadura. E eu quero concluir, você pode se colocar em pé. No verso 10 ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Gente, nós não podemos entrar nessa luta sem estar fortalecidos em Deus e na força do seu poder. Nós precisamos do revestimento da armadura de Deus. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Paulo vai, lá no versículo 19 e 20, pedir oração para ele também. Orando por todos os santos e orem por mim também. Porque ele está sendo levado preso para Roma. Imagina o coração de Paulo naquele momento, talvez aflito, apertado. Nossa, eu queria tanto ter ido para a Espanha. Eu queria tanto ter ido me encontrar com os meus irmãos da igreja de Roma. A Bíblia fala que ele foi para aquele cárcere. Ele ficou preso 2 anos, se eu não me engano, naquele lugar. E fala que toda, lá em Filipenses, deixa eu ver aqui onde é que fala. Filipenses capítulo 1 fala que ele está preso em Roma e toda a guarda pretoriana, ela foi convertida porque conheceu o pregador das cadeias. Gente, aquele tempo, o guarda pretoriano, ele era de alto calão.
Então, eles ficavam presos a Paulo. Então, eles faziam várias trocas de turnos. Paulo conectado com Paulo ali por uma cadeia. Então, você imagina o cara ali num turno de, 12 horas ou 6 horas, ouvindo um cara que não murmura, que não reclama, que fala de Jesus, que é alegre, que é vibrante o tempo todo. Não, tem uma coisa errada. Esse cara não é um louco, ele não é um malfeitor da lei, ele nem era para estar preso aqui. E assim ele foi convertendo todos os soldados que passavam da guarda por ele. E a palavra de Deus fala que eram em torno de 16 mil soldados de escolta, de alto calão. Toda a guarda pretoriana foi evangelizada. E ele escreve no final uma carta aos filipenses dizendo: os santos, ou seja, o povo de Deus, os saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe o que isso quer dizer? Que a palavra de Deus chegou dentro da casa do imperador, através desses soldados. Paulo descobriu que o momento de ele pregar, o campo missionário dele não era mais a igreja, era a prisão. E Deus abriu o campo missionário a ponto dessa palavra chegar dentro da casa do imperador. Então, gente, eu quero encorajar vocês a serem revestidos dessa autoridade nessa noite, a serem revestidos de poder, a serem cheios do Espírito Santo, a lerem a Bíblia, a viverem a Bíblia, conhecerem a palavra de Deus. Leiam todo dia, decorem versículos aleatórios no seu coração. Vai chegar o dia mau e você vai precisar usar a sua arma. Você vai precisar recitar, você vai precisar estar escrito. E não vai ter uma chave bíblica para você recorrer. Não vai ter uma folhinha para você ver o versículo escrito. Vai estar eternizado no seu coração. Amém, igreja? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.